Então, boa tarde, pessoal. Então, hoje, deixa eu só recordar rapidamente o que a gente já viu. Primeiro, a gente viu distribuição estacionária, né, de uma cadeia finita, irredutível. Isso tomou algumas aulas, a gente viu teoremas relacionados a isso. Depois, na última aula, a gente viu sobre como você sai de um estado transiente, as probabilidades e o tempo médio de chegar em algum estado absorvente ou um estado recorrente qualquer. Não precisa ser absorvente, né? Então, tempos de saída de T's transientes. Isso foi na última aula. Tá? E hoje o que eu quero fazer é focar em alguns exemplos particulares, certas propriedades particulares. Tá? Então, exemplos especiais, propriedades especiais. Tá? E vou recomendar que vocês vejam um pouco mais sobre outros exemplos, porque eu vou ver, de certa forma, propriedades, não é tanto só um ou dois exemplos, mas que vocês vejam no livro um pouco mais, se quiserem, tá? Mas, basicamente, a gente vai fazer hoje, tá? Então, o meu plano é ver duas propriedades específicas, tá? E dentro disso, uma classe de exemplos. De fato, uma delas é a que é a mais importante. Nós vamos começar por essa mais simples aqui, que constitui uma classe bem específica, né, mais restrita, chamadas as matrizes duplamente estocásticas. Tá? Então, a gente vai dizer que uma matriz é duplamente estocástica quando a soma em cada coluna também é 1. Certo? Então, é o que está escrito aqui. Nós estamos sempre usando essa notação. Vocês estão vendo o meu mouse? Sim. Então, tá, sim. Obrigado. Então, a gente está sempre usando essa notação. O I, que representa a linha na notação usual, né? O J a coluna, o I é de onde você sai, o J é para onde você vai, né? A probabilidade. Então, nós vamos dizer que ela é duplamente estocástica quando a soma em cada coluna também é 1. Significa que, se eu fixo um J qualquer, a soma das probabilidades, né, saindo de outros estados chegar em J é 1. É uma propriedade muito específica, não tem por que valer em grande generalidade. Mas quando ela vale, tem alguma coisa simples que acontece, né? E tem exemplos onde ela acontece. Então, a razão do nome é óbvia, né? Duplamente, porque tanto a soma na linha quanto a soma na coluna é 1. Então, uma coisa que decorre imediatamente dessa propriedade é que se você tiver S finito e P duplamente estocástica, então é de graça você concluir que a distribuição uniforme, ou seja, aquela que dá a mesma probabilidade para todos os pontos de S, que S é finito, né? Então, tem uma distribuição uniforme em S, é estacionária, é a distribuição invariante. Tá? Então, o que está dito aqui, resumido como teorema, mas é algo bem simples. Né? Então, S finito, P sendo duplamente estocástica, a distribuição uniforme é estacionária. E é a única estacionária. É a única. Fácil de ver que é a única. Mas, tá? Então, é imediato pelo seguinte, você faz a conta. Tá? Uniforme. Vamos dizer que o S tenha N pontos. Vamos chamar de N maiúsculo o número de elementos de S. A uniforme, então, é essa, que para cada I de S, ela dá a probabilidade de 1 sobre N. A mesma para todo mundo. Quando eu somo, dá 1. Então, a gente quer ver que essa distribuição é uniforme, né? Então, eu tenho que verificar essa equação, que quando eu somo
Pi de I, P e J, somo em I, me dá Pi J. Bom, mas Pi de I é a mesma para todo mundo. Então, eu escrevo aqui do lado de fora, 1 sobre N. Soma em I, P e J. Mas, por hipótese, isso aqui é 1. Então, isso é 1 sobre N, que também é Pi de J, porque é a mesma para todos os pontos. Então, é imediato, né, que se você tem uma matriz duplamente estocástica, num espaço finito, a uniforme é a distribuição estacionária. E é fácil de ver que vale a recíproca, no sentido que se a uniforme for estacionária, então ela é duplamente estocástica. Por quê? Bom, se você tem que, aqui é 1 sobre N, né? Isso aqui é igual a isso aqui, o único jeito é que essa soma seja 1, porque você tem 1 sobre N vezes isso igual a 1 sobre N. Então, é uma coisa imediata, tá? Bom, um exemplo simples que você vai ter, bom, sempre que você tiver isso, é uma situação bem peculiar, né? Mas um exemplo que você tem é, você imagina aquele passeio aleatório no intervalo, que a gente falou, só que, em vez de ter fronteira absorvente ou totalmente refletora, como a gente tinha olhado, 2 casos inicialmente, que eu tenho uma fronteira que é parcialmente refletora. Ela reflete com probabilidade meio e ela absorve com probabilidade meio. Ou seja, esses pontos aqui na fronteira do intervalo, é um intervalo discreto, né? Tenho 1, 2, até N pontos, vamos dizer. Eu vou com probabilidade meio para o vizinho, que ele tem, com probabilidade meio ele fica parado. Então, a diferença é essa. Em vez dele ir imediatamente para o vizinho, ele fica parado, tá? Sempre que a gente faz isso de ficar parado, tem uma vantagem que eu poderia talvez ter comentado, que automaticamente você quebra periodicidade, né? Porque se tem uma probabilidade positiva de ir para I, para algum I, e a cadeia é redutível, então o período automaticamente é 1. Então, isso destrói qualquer periodicidade, é uma coisa, na prática, bom, talvez. Tá bom? Bom, mas aqui nós estamos olhando esse exemplo, né? Então, cada um tem um meio para ir para um vizinho, um meio para ir para outro, esses 2 pontos que são, que são especiais, eles ficam parados com probabilidade meio e vão para o vizinho com probabilidade meio. Então, automaticamente, vale que para cada J que eu fixe, a soma das probabilidades nos Is, né? Que de I para J é 1, porque essa soma inclui o J, né? Aqui é uma soma todo I. Tá? Então, é um exemplo simples de duplamento estocástico, e então a distribuição estacionária, aqui a distribuição, a medida invariante, a probabilidade invariante é uniforme. Vamos ver um outro que é parecido e que aparece muito, é um exemplo interessante para a gente, para muitas coisas. Tá? Ele é básico, mas ele serve para muitas coisas. Vamos pensar no nosso S como sendo as sequências binárias de comprimento N. Né? Então, são sequências de N dígitos que podem ser 0 ou 1, sequências binárias de comprimento N. Tá? Então, 0, 1, 0, 1, 0, 0, etc. Tá? Então, esse é o meu S. Então, cada x em S, aqui eu usei outra notação, x em vez de i, porque tem muitas coordenadas, né? Ele tem n coordenadas. Aqui está errado, aqui deveria ser um n maiúsculo. Sempre tem algum erro, né? Mesmo que eu tenha revisado, mas são erros, em geral, bobos, né? Aqui é um... Eu estava em dúvida se eu usava n minúsculo. N maiúsculo, tá bom? Cada x de S é uma sequência de comprimento N de zeros e uns. Tá? Então, o meu S, ele tem 2 elevado a N elementos. Tá? Todas as sequências, cada um tem 2 opções, então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a N. Tá bom? E vamos pensar na seguinte cadeia.
Em cada unidade de tempo, você escolhe uma dessas coordenadas, n coordenadas, ao acaso, e troca. Se ela for 0, ela vira 1. Se ela for 1, ela vira 0. Tá bom? Então, se eu tenho x, a probabilidade de passar para o y vai ser 1 sobre n, sempre que o x e o y difiram em só uma coordenada. E vai ser 0, caso contrário. Tá? Porque é isso que você faz. Você tem uma sequência de zeros e uns. Você escolhe uma coordenada e troca. Então, se ela for 1, ela virou 0, se for 0, virou 1. Então, é imediato que, por essa pxy, é isso aí. É 1 sobre n, se a distância, nesse sentido, a soma das diferenças, e módulo for 1. Essa coisa aqui, simplesmente está querendo dizer que eles diferem em apenas uma coordenada e o resto, as outras, são iguais. Né? Porque cada xi sempre vai valer 0 ou 1. Tá bom? Então, é imediato que P de xy é igual a P de yx, porque aqui é uma coisa simétrica. Né? Então, é simétrico, e se for simétrico, automaticamente é duplamente estocástica, né? Porque somar em y aqui, né? Desculpa, somar em x aqui é o mesmo que somar em x aqui, somar na linha, isso é matriz estocástica, então isso aqui, a soma é 1 para todo y. Então, toda P simétrica, matriz estocástica simétrica, obviamente, é duplamente estocástica. Então, sendo duplamente estocástica, a gente tem de graça que a distribuição estacionária é uniforme, ou seja, que dá probabilidade 1 sobre 2 na n para todo elemento de S, tá? Então, esse passeio, ele é muito usado para muitas coisas, ele é uma coisa simples, mas ele é útil para muitas coisas, como elemento base, e ele se chama passeio aleatório no hipercubo de dimensão n, tá? De fato, você tem que pensar que ele é um passeio nos vértices do hipercubo, né? Porque se n for igual a 2, o seu S é simplesmente os vértices do quadrado unitário em dimensão 2, né? 0, 0, 1, 0, 1, 1 e 0, 1. São esses os vértices do quadrado unitário. E o seu passeio é que você, estando em um deles, você pode ir para um dos vizinhos com probabilidade meio, porque você só tem 2 vizinhos. Né? Quando n é igual a 3, é exatamente a mesma coisa. Os vértices do cubo unitário em dimensão 3. Né? O 0, 0, 0, 1, 0, 0, aqui tem, sei lá, 1, 1, 0, né, etc, etc. São os vértices do cubo unitário. Cada um tem 3 vizinhos, né? Você pode, em cada um deles, você pode ir para um dos vizinhos com probabilidade 1/3, 1/3, 1/3. E assim vai em qualquer dimensão, só que não posso desenhar mais, né? Então, esse é um exemplo bem simples, e que ele serve para a base de muita coisa, né? Um passeio meio bobinho, parece, né? Você anda muito devagar, você troca um dígito por vez, né? Você tem N dígitos, você vai de um a outro, trocando um por vez, né? De certa forma, tá bom? Bom, então isso é o que se chamam os duplamente estocásticos, eu não tenho muito a falar, é tão simples, mas o que eu quero olhar é uma classe mais geral que essa, e que tem grande importância nas aplicações, inclusive, tá? Entre as aplicações de cadeias de Markov, que eu já falei, você tem uma π complicada, digamos, o seu espaço, né, pode ser finito, tipo aqui, 2 elevado a n. 2 elevado a n é um número enorme, porque o n pode ser qualquer coisa, vai ser enorme, né? Então, e você tem uma π, uma distribuição de probabilidade aí. Imagina que o n seja 100, né? Você tem as suas coordenadas sejam uma grade 10 por 10. Então, você tem 10 por 10, 100 índices, né? Que você pode escrever do jeito que prefere. Linha 1, linha 2, etc.
Você tem, então, um número enorme, você tem uma π aí, que você quer fazer uma realização dela, você quer usar o computador para simular essa π. Ela aparece muito em coisas de otimização, de mecânica estatística, de muitas aplicações. Tá? Você quer simular a sua π, né? Você quer fazer uma realização dela. Bom, você não pode ficar jogando, né? Você pode dizer, bom, você tem uma π, eu tenho uma π para cada, me diz qual é a probabilidade de cada valor. Então, eu posso fazer uma simulação, por exemplo, né? Se você tem uma probabilidade, você pode sempre fazer uma simulação usando a uniforme, né? Só que você tem muitos valores para fazer, então, se você for fazer isso, está perdido, porque 2 elevado a 100 é um número muito grande. Então, você usa artifícios. Entre os artifícios super importantes, é aquele de pegar uma cadeia de Markov, que tem um mecanismo de transição muito simples, como é aqui, né? Você vê, ela simplesmente olha 2 vizinhos. Aqui é um mecanismo trivial, olha só um número pequeno de vizinhos, né? Tem um mecanismo que é a matriz de transição simples, depende de um número pequeno de vizinhos, né? E essa cadeia de Markov, ela tem a propriedade que a sua medida é estacionária para ela. Tá? Então, você usa o fato que é estacionária e a cadeia converge rapidamente. Aí vem um ponto delicado, o que é convergir rapidamente, né? Existe uma linha importante de atividade ainda de pesquisa, saber dar uma quantificação do tempo para estar próximo da distribuição estacionária. A gente não focou nisso nesse curso, porque temos que fazer as coisas mais básicas primeiro, mas obviamente, uma questão importante, dar uma estimativa, né, da distância entre a sua cadeia no tempo n e a distribuição estacionária π. Né? Mas, independente dessa dificuldade, que nós não estamos abordando, um mecanismo, a cadeia de Markov, ela é um mecanismo de ter algoritmos para simular certas medidas. Nesse contexto, uma classe particularmente importante, e ela é importante porque facilita a descrição da distribuição estacionária, são aquelas que a gente chama de reversíveis ou que têm balanceamento detalhado. Elas têm grande importância para a mecânica estatística, mas não apenas. Tá? Para esses algoritmos de que falei. Então, vamos olhar um pouquinho o que significa esse conceito de balanceamento detalhado ou reversibilidade. Tá? Vamos ver, inclusive, a razão desses nomes. Né? Então, vamos pensar, por enquanto, o meu S continua sendo finito, mas essa definição aqui se aplica a qualquer S, finito ou enumerável. A partir da próxima aula, a gente vai começar a tratar o caso enumerável, essa definição se aplica também. Muita coisa vai se aplicar, outras não. Tá? Então, o meu S é o meu espaço de estados, eu tenho a minha P, matriz de transições, e vamos assumir que π seja uma distribuição de probabilidade no S. Tá? Então, eu vou dizer que π satisfaz o balanceamento detalhado quando eu tiver isso aqui. Para todo par IJ, eu tenho que π de I vezes P de IJ é igual, quando eu troco o I com J, πJ, P de JI. Obviamente, se I for igual a J, isso aqui não diz nada, é banal, né, porque ficam idênticos. Mas a hipótese é que isso vale para todo IJ, ou seja, para todo I diferente de J. Quando I igual a J, tá ligado? Então, isso se chama balanceamento detalhado. Tá? Vai ficar claro daqui a pouquinho o porquê desse nome. Tá? É imediato você concluir que dessa propriedade, π tem que ser estacionário, tem que valer isso aqui. π vezes P igual a π. Por quê? Bom, se eu for somar em I aqui, é mesmo que somar em I aqui.
Mas quando eu somo em I aqui, isso aqui dá 1. Então, fica πj. Então, é imediato que essa propriedade implica nessa aqui. Tá? Que é dizer que π é estacionário. Tá bom? Então, isso que está aí implica... Aqui, estrela implica nisso, tá? Mas vamos ver que é uma coisa mais forte, não tem por que valer sempre, tá? Por isso, detalhado, tá? Tá bom? Então, vamos ver um exemplo, só para facilitar. Né? Esse exemplo é o quê? Vamos fazer um exemplo banal, qualquer, só para ver que essa propriedade, ela é bem específica. Não tem por que valer sempre. Pode não existir nenhuma π que satisfaça isso, mas a sua cadeia ter uma distribuição estacionária. Só que ela não tem essa propriedade aí. Vamos pegar um exemplo simples aqui, tá? Então, eu peguei aqui S, só para pegar um exemplo simples, com 3 pontos, 3 elementos, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Eu acho que esse exemplo apareceu antes, é o exemplo lá do Duret, que chamava da cadeia da mobilidade. Tá bom? Então, eu tenho essa matriz, isso aqui é uma matriz estocástica, né? Você está vendo? A soma em cada linha é 1, certo? Você vê imediatamente que ela é irredutível. Quando você faz, né? Você tem um zero aqui, mas quando você fizer p ao quadrado, já vai dar tudo positivo, né? Porque você não pode, só tem esse zero porque você não pode do 1 chegar no 3 em um único passo. Mas você pode ir para o 2, e do 2 você vai no 3, por exemplo. Né? Então, você pode chegar no 3 em 2 passos. Era o único que tinha zero aqui, portanto, todas as entradas de P ao quadrado são positivas, a sua cadeia é irredutível. E é certamente a periódica, porque você tem esse monte de números não zeros na diagonal. Monte não, 3, né? A diagonal é não zero, então ela é certamente aperiódica, tá? Mas esse fato de ser periódica não é relevante, tá? Então, ela é uma cadeia redutível, S finito, ela tem uma distribuição estacionária π. Existe, é única, de fato. Tá? Agora, vamos ver se a gente tenta resolver isso aqui, estrela. Bom, vamos olhar. Quando eu pego aqui 1 e 3, por exemplo, P1, P1, 3, me dá 0, né? Dá 0 porque P1, 3 é 0. Então, 0 vezes qualquer coisa é 0. Tá? Mas P3, 1 é positivo, é 0,2. Então, a única possibilidade que isso dê igual a P3 vezes P3, 1 é que P3 seja 0. Senão, vai romper essa estrela quando I é igual a 1 e J é igual a 3. Desculpa. Então, eu sei que, para valer estrela, eu preciso que P3 seja 0. Tá bom. Mas agora eu continuo olhando. Eu vejo o 3 e o 2. Então, P3 é 0. Se P3 é 0, P3 vezes P3, 2, também é 0. Porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Agora, isso aqui tem que ser igual a P2 vezes P2, 3. P2, 3 é positivo, 0,2. Então, o único jeito de ter essa igualdade é que P2 seja 0. Então, a gente já sabe que o P2 também tem que ser 0. Aí eu vou e confiro alguma coisa que envolva o P1. Tá? P1 vezes P1, 2 tem que ser igual a P2 vezes P2, 1. Tá? Isso aqui é positivo, P1, 2 é positivo, P2, 1 não importa, mas P1, 2 é positivo, esse aqui é 0, então esse lado vai ficar 0. Então, o único jeito de ter esse lado igual a 0, como esse número é positivo, é que P1 seja 0. Ou seja, a única solução de estrela tem que ser identicamente 0, que obviamente é sempre uma solução. Então, isso nos mostra que balanceamento detalhado nem sempre acontece.
gente está vendo aqui um exemplo banal, tudo bonitinho, a cadeia super simples, mas não vale. Tá? Então, o que eu quero agora é ver por que a gente chama balanceamento detalhado, né? Dar uma interpretação probabilística bom, ver mais alguns exemplos, tá? Uma vantagem do balanceamento detalhado é que quando ele acontece, quando você tem, em geral, é muito mais fácil de você resolver a equação, né? Porque você tem uma equação que claramente fica mais fácil de resolver do que essa aqui, quando tiver solução, né? Então, essa é uma das vantagens. Uma das vantagens é que você tem a π escrita de forma mais clara, mais simples, em termos das probabilidades de transição. E isso tem a ver com a utilização na simulação de cadeias, de medidas. Tá? Então, vamos, primeiro de tudo, entender o porquê desse nome. Tem duas palavras, dois termos que eu usei aqui, e que a gente precisa entender o porquê. Balanceamento detalhado e reversibilidade. Temos que entender o motivo dos dois, tá? Então, balanceamento detalhado, por quê? Né? Então, eu quero primeiro discutir o porquê desse nome, tá bom? Depois a gente olha a questão da reversibilidade. Então, vamos dizer que eu tenha π, uma probabilidade em S, né? Nossa distribuição em S. Então, π de I maior ou igual a zero, e a soma é 1. E P, uma matriz de transições. Então, dizer que π é estacionária é o mesmo que essa equação aqui. Já estamos cansados de saber, né? π aqui pensado como um vetor linha, multiplicado pela matriz. π aqui um vetor linha. Que significa isso que está escrito aqui, né? Soma em I de π de I, P de I, J, igual a πj para todo J. Tá? Já falamos essa frase, deve ter sido umas 200 vezes. Tá? Tudo bem. Agora você olha essa equação que está escrita aqui e faz a seguinte brincadeira aqui, vamos dizer, a seguinte modificação, a seguinte observação. Você pega o termo que tem J, πj aqui, tem πj aqui, e passa para o lado de lá. O termo que tem πj é πj vezes p de jj. Eu passo para o lado de cá, ele vai passar como menos πj, pjj, certo? Então, essa equação que está escrita aqui é a mesma, é um sistema de equações, vamos dizer, uma equação matricial. É o mesmo que essa que está aqui, tá? A soma, todo I diferente de J, de π de I, P de I, J, é a mesma que πJ, 1 menos P de JJ. Agora, você observa que 1 menos P de JJ é o mesmo que a soma, todo I diferente de J, de P de JI. Né? Porque a soma da linha J tem que dar 1. Então, 1 menos P de JJ é a mesma coisa que isso aqui. Né? Exatamente, é a probabilidade saindo de J ir para qualquer outro estado, diferente de J. Então, essa equação do π estacionário, ela pode ser pensada assim, para todo J, a soma I, que está em S menos J, disso aqui, π de I, P de I, J, é igual a essa aqui, soma em I de S diferente de J. Então, ambas eu tenho uma soma para S diferente de J, e I diferente de J, e eu tenho para todo J. Tá, aqui, eu posso, só para fazer as duas coisas mais parecidas, botar o πj aqui dentro. Então, eu estou dizendo, estacionário é o mesmo que isso aqui. Isso aqui, tipicamente, se chama equação de balanceamento. E ela tem uma interpretação, que é o seguinte, π de I vezes P de J, você pode pensar como sendo o fluxo probabilístico de I para J, né? Porque ele, de certa forma, dá as probabilidades com que você está em I e passa de I para J, em equilíbrio, na distribuição estacionária.
Porque isso aqui é a mesma coisa que a probabilidade de estar em I num certo instante e passar para J em instantes sucessivos, quando a cadeia começa com a distribuição estacionária. Porque aí, cada N, a distribuição é sempre a mesma. E isso aqui é o contrário, né? Você começa em algum outro lugar e vai para aí. Então, diz que o fluxo chegando em J, é esse aqui, é igual ao fluxo saindo de J, tá? Bom, a nossa equação estrela, ela dizia que cada termo aqui, esse termo aqui, é igual a esse termo aqui, para cada I. Então, obviamente, ela é uma coisa muito mais forte. Você tem uma soma, que pode ser igual a outra soma, e os termos serem todos diferentes. Então, por isso que se chama balanceamento detalhado, porque diz que o fluxo de I para J é igual ao fluxo de J para I. Né? PI, PIJ, esse aqui, PI, esse termo aqui, é igual a esse aqui, para todo par. Só interessa aí diferente de J, senão, certo? Então, obviamente, é uma coisa muito mais forte, tá? Mas a gente viu agora o motivo pelo qual tem esse nome, balanceamento detalhado. Porque a outra simplesmente diz que as duas somas são iguais. O fluxo que sai que chega em J é igual ao fluxo que sai de J. E aqui está dizendo o fluxo detalhado para cada par IJ, o fluxo de I para J é igual ao de J para I. Tá? Então, é uma propriedade extremamente forte. Mesmo sendo extremamente forte, ela tem uma classe muito grande de cadeias que satisfazem. Então, ela é extremamente útil, né? Muito útil mesmo. Tá? Como eu falei, em muitos algoritmos são baseados, porque se torna muito mais fácil de você achar a pi, de você calcular as coisas, e por esse motivo ela é muito útil. Tá? Então, a gente sabe o porquê do nome, balanceamento detalhado. Tá? Agora, vamos ver, se tiver alguma pergunta sobre isso, pode fazer, tá? Deixa eu ver alguns exemplos. Vamos ver um exemplo que é bastante instrutivo, tá? E esse exemplo é muito antigo, do Ehrenfest. Então, antes de 1900, eu não me lembro exatamente o ano em que ele fez esse exemplo, mas é antes de 1900. Tá? Agora eu me esqueci do ano exato. Tá? E por que eu sei que é antes? Porque tem a ver com Boltzmann. Tá? Então, o que é esse exemplo? Vamos pensar de modo como um modelo de urnas. É uma coisa extremamente simples e é importante porque ela tinha uma lição. Né? Às vezes é interessante você dar um exemplo muito simples para mostrar alguma coisa. Né? Porque se o seu exemplo é tão complicado, pode ser mais difícil que as pessoas percebam a ideia importante. O que ele queria mostrar, depois eu explico. Vamos olhar o que é o exemplo. Então, eu tenho N bolas, N é um número que eu tenho que pensar sendo grande, vale para qualquer N, mas só interessa quando o N for grande. Né? Quer dizer, se torna interessante quando o N é grande. Então, eu tenho N bolas, vamos pensar que essas bolinhas estão todas numeradas de 1 a N. Então, eu identifico a bola por um número entre 1 e N. Tá bom? E eu tenho duas urnas, A e B, né? Aqui o A e B, no qual essas bolas estão distribuídas. Algumas estão aqui, outras estão aqui. Tá? E eu vou trocar, vou mexer nas bolas. De A vai para B, de B vai para A, etc, etc. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Então, vamos supor xn, como eu tenho, o número total está fixo,
Então, só basta, me interessa apenas dizer quantas estão em A, porque aí eu já sei que em B está N menos aqui. Tá? Então, eu não preciso falar em dois números, basta falar um deles. Então, eu vou chamar de xn o número de bolas que eu vou ter em A ao longo do tempo, que eu vou dar uma evolução. Essa evolução é muito simples. Em cada etapa, eu vou sortear um número ao acaso, entre 1 e n. Eu tenho uma roleta com n possibilidades e eu faço essa roleta girar, tá bom? Eu sorteio um número entre 1 e n uniformemente, tá? Em cada etapa. Faço o meu sorteio, aí eu olho, deu 40. Aí a bola 40 vai ser trocada de urna. Se ela estiver em B, ela vai para A. Se ela estiver em A, ela vai para B. Tá? É um mecanismo muito simples. Então, é isso aqui. Eu tenho N bolas, estão numeradas, de 1 a N. Elas estão dispostas, algumas em A, outras em B, não importa muito. Essa é a minha configuração inicial, não importa. E eu não estou muito interessado em olhar quais bolas estão em A. Só quero saber quantas. Né? Da mesma forma, não estou querendo saber quais estão em B. Só estou querendo saber quantas, que vai ser N menos aquelas que estão em A. Então, eu fixo, a minha variável de interesse vai ser o número de bolas que eu tenho em A na etapa N. Etapa N significa depois de N sorteios. Em cada unidade de tempo, eu faço um sorteio. É fácil de ver que Xn é uma cadeia de Markov que toma valores aqui, de 0 até N, porque pode ser 0, pode ser que uma delas ficou vazia, né? Eu tinha um aqui, sorteei aquela bola, ela foi para o outro lado e aqui ficou vazio. Na próxima vez, ela vai voltar alguém para lá, porque vai estar cheio aqui, todo mundo vai estar aqui. Então, quando eu sortear, vai cair uma dessa bola, eu vou para cá. Tá bom? Ela é uma cadeia que toma valores aqui. E é fácil de ver quais são. Que ela é uma cadeia de Markov, é óbvio, né? Porque você saber o que vai acontecer só depende de quantas você tem, né? Em A. Que aí eu sei qual a probabilidade de eu sortear uma de A ou não. Tá? Então, você pensando um pouquinho, se eu tenho K bolas em A, eu posso, na próxima etapa, ter K mais uma ou K menos uma, se o K não for zero, né? Se o K for zero, é zero, mas aqui ficou zero também, então não tem erro ao dizer isso aqui. Tá? Né? Porque eu vou mexer numa bola só em cada etapa. Então, se eu tenho K bolas em A probabilidade de crescer é que eu escolha uma das bolas, um número correspondente a uma das bolas que está em B. Né? Então, eu tenho N menos K bolas em B, então a probabilidade de sortear uma dessas é N menos K dividido por N, já que eu estou sorteando de modo uniforme. Todos os números entre 1 e N têm a mesma chance de ser sorteado, uniforme. Né? Então, essa probabilidade que está aqui, eu posso escrever assim, 1 menos K sobre N. K sobre N é a proporção de bolas que estão em A. E a probabilidade de diminuir vai ficar, então, o complementar, K sobre N. Caso contrário, é zero. Tá? Então, é uma cadeia que você vê imediatamente. Você vê imediatamente, né? É como aqueles passeios que a gente falou na última aula, eu tenho 0, 1. Aqui, vamos dizer que o meu N seja par, só para 2 vezes N, seja par. Vamos botar M aqui no meio, que é N sobre 2. Né? Eu tenho os vizinhos dele. M mais 1, aqui é um M, tá? E aqui eu tenho 2N.
Fico com preguiça de apagar. Ops. Isso aqui era para ser N mais 1. Tá? Então, se você tiver aqui no meio, como é óbvio, né? Você tem metade das bolas aqui, a outra metade no outro. Então, você vai ter probabilidade meio, meio. De escolher uma bola que está entre essas ou entre as outras. Né? Vai crescer aqui se eu escolher uma daquelas de B e vai diminuir se eu escolher uma das de A. Né? Quando eu estou aqui no zero, obviamente, ele vai passar para cá. Quando eu estou no 2M, obviamente, ele vai passar para cá. Você observa que essa probabilidade, ela obviamente, se não for par, eu aqui não tenho um cara que está no meio, tem dois, né? Mas não importa muito isso. Vamos voltar aqui ao número. Às vezes esse é. Tá? Então, o que você está observando é que quando eu estou longe do meio, a probabilidade de ir em direção ao centro é grande. Ela é tão maior quanto mais longe do meio eu tiver. No meio, ela fica parecida, meio-meio. Se for exatamente, tiver um meio, dá exatamente o meio. Né? Isso é como se você tivesse uma força em direção ao centro, uma força que puxa em direção ao centro. Né? Esse seu modelinho aqui, muito simples, que não tem nada de física, é um modelo probabilístico, mas que o Ehrenfest inventou por uma questão ligada à física, que depois eu comento. Então, quanto mais próximo da fronteira você está, maior essa força que você tem nessa direção aqui, né? Que você tem um, o outro vai ter 1 menos 1 sobre n, 1 menos 2 sobre n, etc, etc, até que você vai chegar aqui, que vai dar meio, meio, tá bom? Então, bom, e aí é fácil de você verificar que você tem balanceamento detalhado e saber quem é a π, né? Então, isso aqui é um exemplo só para a gente ver que como fica mais fácil de achar a π quando você tiver balanceamento detalhado. Então, aquela minha equação I e J, eu só tenho que ver entre K e K mais 1. Né? Porque esse processo ele só pode passar entre os vizinhos. De K para K mais 1, de K mais 1 para K. Então, eu preciso escrever que πk vezes a probabilidade de passar para K mais 1, que é esse número aqui, é igual a π de K mais 1 vezes a probabilidade de passar para K, que vai ser esse número, porque é isso aqui, quando K aqui eu tenho K mais 1. Então, eu obtenho uma equação que claramente me dá uma forma recursiva do π, né? Que me diz como é que é o π de K mais 1 em termos do π de K. π de K mais 1 é π de K vezes isso aqui e dividido por isso aqui. Então, substituindo isso que ele está aqui escrevendo de outra forma, você está dizendo assim, πk mais 1, que é esse número, é igual a esse que está aqui, πk, vezes, isso aqui é n menos k dividido por n, e aqui eu tenho k mais 1 dividido por n, o n vai embora, vai cancelar, né, vai ficar n sobre n, vai ficar isso aqui. Então, você obteve uma forma recursiva imediata. πk mais 1 é π de k vezes esse número. Aí você continua usando essa fórmula, né? Que ela vale para todo k, entre 0 e n menos 1, certo? Aqui, eu talvez deveria escrever k. Nas notas eu escrevi, porque eu vi que faltava aqui. K aqui tem que estar 0
e N menos 1. Para esse argumento que eu estou dando, porque o K mais 1 está no meu espaço. Tá? Então, eu continuo usando essa fórmula do K e o K menos 1, etc. Só vou trocando, né? O K vira K menos 1, fica N menos K menos 1, fica isso. E aqui embaixo fica K, etc, etc, até que eu chegar no K aqui como sendo 0, que vai dar N, e aqui embaixo vai dar 1. E aí eu vou ter aqui π0. Então, eu obtenho, como em outros exemplos que a gente fez, que eu fiquei com uma única variável ainda, que eu não sei, que é π0. Né? Isso aqui, tudo que está aqui, vai ficar π0 vezes esse número que está aqui. Isso aqui, n menos k mais 1, etc. N, vai de n até n menos k, e embaixo eu tenho k mais 1 fatorial. Lembrando que do lado de lá eu tenho π de k mais 1, não de k. Certo? Então, ficou n escolhe k mais 1, que é isso, esse número que está aqui, vezes π de 0. Concluí que π de j, né? Então, essa continha aqui nos fez ver que, eles veem isso aqui, né? Que π j é igual a n escolhe j π 0. Né? Quando o j é igual a 0, também não está errado, porque isso aqui é 1. Isso vale para todo j. Aí, como a soma tem que dar 1, eu sei quem é π0, né? Então, eu sei quem é π0. É a soma, 1 sobre a soma disso aqui. Mas a soma desses números é 2 elevado a n, né? A soma binômio de Newton. Soma do... Bom, o número de subconjuntos, se você quiser. A soma de n escolhe j, j de 0 a n, é 2 elevado a n. Então, eu obtive que π de k é n escolhe k sobre 2 na n. Ou seja, isso aqui é aquilo que você conhece como sendo a distribuição binomial. Tá? Distribuição binomial com parâmetros n e meio. Ou seja, você faz n lançamentos de uma moeda honesta e você olha o número de caras. É a binomial com parâmetros n e meio. Uma distribuição importante, então ela está bem concentrada, né, no meio. Ela tem o teorema central do limite, que você, não, o teorema do limite central todo mundo conhece. Então ela tem, se você reescalasse, você ia ver uma gaussiana aparecendo, né? Ela é bem bonitinha, ela é a medida invariante dessa cadeia aqui, tá bom? Essa é a π, e ela satisfaz o balanceamento detalhado, que nos tornou bem mais fácil achar a solução, né? Você vê que fazer essa conta é muito trivial, muito simples, tá? Então, deixa eu contar um pouquinho da onde veio, qual é a razão pela qual o Ehrenfest pensou nisso. Então, é um modelo, obviamente, um modelo, né? Como todo modelo, ele é muito simples, ele não traduz a realidade, mas é um modelo que serviu para as pessoas verem muita coisa. Então, e qual foi a interpretação do Ehrenfest? Ele pensou assim: imagina que você tem um gás, essas bolinhas representam, digamos, sei lá, as moléculas do gás, né? Tem que ser moléculas, não pode falar em átomo, porque nós estamos aqui falando uma coisa muito assim, moléculas de um gás, né? Plástico. Tá, então, tem um recipiente, essas moléculas estão divididas em duas partes desse recipiente, você tem uma abertura que permite passar de uma parte para outra. Mas essa abertura é pequenininha, de modo que não passam aos montes, passa uma, não vão passar duas numa unidade de tempo muito pequena, só passa uma de cada vez, vamos entender assim, certo? Então, isso aqui, obviamente, quantas moléculas você tem aqui representam as partículas, as bolas que estão em A,
quantas você tem aqui representam aquelas que estão em B. Se essas partículas são todas iguais, né, você espera no equilíbrio você ter o mesmo tanto aqui, que tem um número aleatório, porém, não muito diferente, né, a que você tem aqui, do que você tem aqui. A mesma, se você tiver muitas de um lado, vai ter uma pressão maior daquele lado, vai passar para o outro, né? Então, é exatamente essa era a motivação do Ehrenfest. E a razão dele pensar nisso é pelo seguinte, aqui é uma história, não tem muito a ver com a matemática. O Boltzmann, que é um nome super importante, né, um dos pais da mecânica estatística, podemos dizer, ele colocava essa questão, né, porque a ideia era se você pode descrever certas evoluções de grandezas macroscópicas, como a pressão, né, a densidade, a partir da dinâmica microscópica das moléculas. E aí, tinha muitas... né, ou seja, você poder obter a mecânica estatística, que lida com um número muito grande de moléculas num sistema fechado, vamos dizer, a partir da dinâmica dessas moléculas, que era entendida, bom, essas moléculas, a dinâmica entre elas é a mecânica de Newton, mecânica newtoniana, se batem, colisão, etc., etc., né? E a questão era se você podia descrever, a partir da dinâmica, que tem muitas componentes, né? Porque se você tem N moléculas, esse N grande é da ordem de 10 elevado a 23, cada uma delas você tem 4 coordenadas, sei lá, posição e momento, né? E você querer descrever esse monte de equações, né, da mecânica de Newton, em vez de descrever tudo isso, você vai descrever simplesmente variáveis macroscópicas, né, que é a densidade de partículas, né, etc. Então, uma das coisas do Boltzmann era, porque quando você olha essa equação, que converge a uma situação de equilíbrio, aqui, o que é o equilíbrio? O equilíbrio é mais ou menos um número não muito diferente num lado e no outro, né? Uma situação de equilíbrio. Aí as pessoas, não, isso é inconsistente, porque a mecânica newtoniana, ela é reversível. Se você muda a direção do tempo, muda as velocidades, muda a direção do tempo, você volta para onde você estava, né? É claro. Então, não pode ser, porque você está uma coisa totalmente, aparentemente, irreversível, você chega numa situação muito diferente, né? Se você tem o mesmo número de partículas, de moléculas aqui do que aqui, né? Vai demorar muito, muito até você esvaziar uma delas. Agora, se você começa com uma vazia e a outra lotada, não vai demorar tanto até você atingir o número mais ou menos parecido, né, da mesma ordem de moléculas de um lado e de outro, porque tem essa força que puxa em relação ao centro. Então, o Boltzmann dizia essa questão de você, ao olhar a coisa macroscopicamente, você pode ver algo que parece irreversível, e isso tem a ver com o número de configurações, com a entropia, que eu não quero entrar aqui, e ele era muito criticado por isso. Tá? Tem chamado paradoxo de Loschmidt, ele é muito criticado por lógicos, por pessoas naquela época. E o Ehrenfest veio com esse modelinho para mostrar que não tem contradição nenhuma entre uma coisa que é totalmente reversível, como a gente está vendo aqui, que ela é reversível, eu ainda vou explicar melhor o que é esse balanceamento detalhado em termos de reversão no tempo, né? E, ao mesmo tempo, tem esse comportamento, né? Porque você vê aqui, essa π, ela está
muito mais concentrada próximo do meio, né? É uma binomial, ela está bastante concentrada em torno de n sobre 2. Tá? E põe pouca probabilidade no resto, né? Vai ficar quando você faz o teorema central do limite, você vê. Tá? Então, ele é um exemplo muito simples que serviu para isso, tá? Tem essa interpretação. E, bom, uma das coisas que eu, antes da gente fazer um pouco mais de exemplos, queria comentar aqui, é que se a gente, aqui é um modelo em que eu estou dizendo só quantas bolas estão em A, e, portanto, quantas estão em B. Mas, você poderia, né, você tem um método de ficar olhando onde está cada bola. É como se você fosse olhar de modo microscópico, né? Porque a bolinha, ela representa a molécula. Então, podemos pensar que é microscópico. Dizer onde está cada bolinha, está em A ou está em B, é uma descrição microscópica. Eu preciso dar muitas coordenadas. Né? Tenho N bolas. N tem que pensar que é um número enorme. Certo? E eu digo o que acontece com cada bolinha. Né? Então, eu posso pensar assim. Em vez de contar quantas bolas estão em A ou B, eu digo aonde está cada bola. Como eu só tenho 2 urnas, então eu só tenho que dizer se a bola aí está em A ou não está em A. Então, eu vou ter uma variável binária, 1, 0. Eu vou pensar numa cadeia, né, que agora o espaço de estados vai ter uma sequência de comprimento n, em que vai ter em cada coordenada 1 ou 0. 1 se a bola estiver em A, por exemplo, e 0 se ela estiver em B. Essa cadeia, o que a gente está fazendo? É exatamente aquilo que a gente fez antes. Eu troco uma bola uniformemente. Ou seja, eu passei aleatório de que falamos antes. Né? Passei aleatório. Você escolhe uma coordenada e troca aquela coordenada. Porque não tem preferência entre A ou B. Se ela está em B, ela vai para o A com a mesma probabilidade. Se ela está em... Né? Você poderia imaginar outros modelos em que B tem alguma coisa específica, mas aqui não. Tá? Então, quando eu olho esse modelo de modo microscópico, né? Microscópico no sentido que eu estou dizendo onde está cada molécula. Está no recipiente A ou no recipiente B. Né? Eu tenho exatamente aquele passeio de antes, em que a distribuição invariante, a medida da distribuição estacionária, era uniforme. Como eu tenho 2 na N, né? Antes eu tinha falado em N, agora é aquele meu N de antes, virou 2 elevado a N. Tá? Que usa a letra N para muita coisa aqui, né? Então, é uniforme nesse espaço, nesse S aqui, que não é o S da cadeia, é o de Ehrenfest, é o S do passeio que a gente falou antes. Tá? Você passa de uma aqui, da X minúscula, que é a microscópica, para a maiúscula, simplesmente contando quantas configurações você tem com I bolas em A. Né? Então, aí é que entra a entropia, porque aqui é todo mundo igual, a mesma probabilidade para qualquer configuração. Mas configurações com poucas em A e muitas em B tem um número muito menor, né? Existem muito menos configurações com poucas bolas em A e muitas em B, porque o número de configurações é N escolhe I. Então, aí é que entra esse fator entrópico, né? Você tem muito mais configurações com um certo número, mas o melhor é quando você tem próximo da metade, né? Das configurações, das bolas em uma urna e na outra. Então, o papel, o que dá a impressão daquela força em relação ao centro, simplesmente tem a ver com o número de configurações. Se eu vou olhar microscopicamente, parece que tudo é a mesma coisa.
porque cada bolinha não quer nem saber, quando ela for escolhida, ela vai trocar de cor, né? E você escolhe as bolas todas com a mesma probabilidade. Só que quando você pensa no número de bolas que estão em A, então tem esse efeito de entropia, que se chama, né? Que é o número de configurações, com todas concentradas, é muito menor do que aquelas em que elas estão distribuídas, mais ou menos parecidas. Tá? Então, esse exemplo, ele foi importante para desmistificar certas coisas, embora super simples. Tá? E ele ainda hoje, ele é muito usado pelo seu aspecto didático, né, porque ele permite que a gente veja a relação entre que reversibilidade não está em contradição com esse tipo de aparente ter uma tendência numa direção, porque simplesmente a medida vai compensar, né? É porque tem a π que entra no jogo, tá? Bom, nos livros que eu coloquei nas referências, com certeza você encontra vários outros modelos de urnas que são utilizados, seja ligados à biologia, ligados à física. Talvez eu vou voltar a discutir alguns deles nos exercícios daqui para frente, tá? Por exemplo, no Lawler mesmo, aí no comecinho, ele tem modelos que têm essa cara, né, de modelos de Una, um pouco diferentes desse, tá? No Duret também, todos eles discutem vários outros modelos desse tipo, tá? Então, a gente vai voltar a modelos de Una em outras situações mais para frente, tá? Às vezes a gente pensa, o modelinho de Una é uma coisa boba. Não, não é boba, é simplesmente uma redução de algo mais complexo, você coloca de forma mais cristalina ao fazer um modelo bem simples, tá? Então, esse é o modelo que é bastante bom. Depois, vocês se tiverem mais dúvidas, depois a gente vê. Eu queria agora olhar uma classe um pouco mais ampla que esse modelo, mas também esse aqui pertence a essa classe, que são os chamados, que contém exemplos do que a gente falou, e contém o modelo de Una, do modelo de Ehrenfest também. E essa classe é extremamente útil, tá? Vamos chamar de cadeias de nascimentos e mortes. Tá? Esse nome ficou cristalizado, Birth and Death Chains, tá? Por motivos que vão ficar bem claros daqui a pouco. Então, eu tenho, aqui no meu exemplo, eu tenho N mais 1 pontos no meu espaço de estados, que nem o passeio lá da ruína do jogador. Eu tenho do 0 até o N, então eu tenho N mais 1, só para escrever assim, tá? E eu estou imaginando que, e a razão do nome é porque em cada etapa, ou eu posso crescer de 1, ou eu posso diminuir de 1, ou pode ficar parado também. Tá? Então, daí o nome Nascimentos e Mortes, porque você pode pensar que o valor do seu processo é o número de indivíduos numa população de bactérias, no que for, né? E você pode crescer de 1 em cada unidade de tempo, ou diminuir de 1 no máximo. Não pode dar pulos maior do que 1. Esse é o motivo pelo qual tem esse nome, tá? Que só vai de 1 em 1. Tá? Então, torna a coisa bem mais simples. Tá bom? Então, eu vou usar a seguinte notação. Eu vou supor que do I, eu posso ir para o I mais 1 com probabilidade PI. Tá? Isso vale para todo I que não seja o extremo da direita, aqui o N grande. Porque aqui eu não tenho o N mais 1. Tá? Os outros eu vou com essa probabilidade PI. P0, P1 até o PN menos 1. E eu vou supor que esses números são positivos.
Tá? Eu vou querer uma cadeia irredutível. Tá? E do I, eu posso ir para o I menos 1 com uma probabilidade que vou chamar QI, que também é positiva, né? E isso vai valer para todo mundo, exceto o cantinho aqui da esquerda, né? Que já não tem mais o menos 1, então ele não tem, o Q0 não está definido. Tá? E eu vou supor que esses números também são positivos. Então, todos esses números aqui nesses arcos aqui de baixo são positivos, todos esses números nos arcos aqui de cima, que eu não escrevi, Q2, porque eu não precisava escrever todos, são positivos também. Então, certamente eu tenho uma cadeia irredutível. Tá? Bom, o PI mais o QI tem que ser menor ou igual a 1, porque é uma probabilidade. E o que sobrar, eu vou colocar ficar parado. Tá? Esse de ficar parado, alguns deles podem ser zero, pode ser que todos aqui no meio sejam zeros, eu não vou me preocupar com isso. Tá? E aqui na fronteira também vale a mesma coisa, só que eu vou chamar de R. Né? Isso simplesmente é a mesma fórmula, se você imagina que Pn é zero e que Q0 é zero. Aí essa fórmula aqui vale em geral. Então eu tenho três possibilidades. Ou eu vou para a direita, com probabilidade PI, ou vou para a esquerda, com probabilidade QI, tá? Ou fica parado. Tá? E se ficar parado, pode ser zero. Tá? Não tem nenhum. Os outros eu quero que sejam positivos, porque eu quero que a cadeia seja irredutível. Tá bom? Então, é uma cadeia, a cadeia que a gente estava falando antes, do Ehrenfest, é um exemplo dessa. Né? Basta você ver que o PI era 1 menos. Né? Aqui. Lembra aqui? Onde é que está? Aqui, né? Eu vou. PI é isso aqui, e esse aqui era o QI. Tá? E os outros eram o R0 era 0, que não ficava parado. Quando estava na fronteira, refletia totalmente, ficava 1. Né? É esses números aqui. Então, no caso particular de Ehrenfest, é um caso particular dessa cadeia. Tá? Mas essa aqui é bem variável, né? Porque os P's podem ser quaisquer, pode ir mudando de um sítio para outro. Tá? Então, quando você pensa no balanceamento detalhado, dado que você só pode mudar entre I e I mais 1, né? Não tem nenhuma mudança maior, você não pode passar do I para o I mais 2. Nenhum pulo maior do que 1. Só pode fazer entre os vizinhos. Tá? É o que torna a coisa mais simples. E torna. Então, o balanceamento, a equação do balanceamento detalhado fica tão simples quanto aquela que a gente tinha antes, né? Fica entre I e I mais 1, fica isso que está aqui. PI vezes PI é igual a PI mais 1 vezes QI mais 1. É só isso que eu preciso verificar para todo I, para saber se eu tenho balanceamento detalhado. O R não está sendo escrito, porque o R ele sai a partir dos P's e dos T's. Tá? Tá bom? O R não se importa muito, pode ser 0, pode não ser, não importa. Esses aqui é que não são 0. Nunca. Então, significa que o PI, né, ele também não é 1, né, a não ser no extremo, porque eu tenho que sobrar alguma coisa para o QI. Agora, no extremo, ele pode ser 1, não tem problema. Então, essa equação você pode escrever assim, né? PI mais 1 é PI vezes PI dividido por QI mais 1. E aí você repete a mesma coisa, PI é igual a PI menos 1, vai ficar PI menos 1, QI, etc, etc. Você vai iterando essa equação, você chega que PI mais 1 é P0 vezes esse número aqui. Tá bom? E como eu chamei I mais 1, o I para mim está variando de 0 até N menos 1. Tá? Então, se eu escrever como π, é mais comum você pensar em escrever, né? Então, fica
para não fazer confusão do índice, πj é igual a π0 vezes P0, P1, até PJ menos 1, né? E embaixo, você tem Q1, Q2, bom, pode ser que Q2 não apareça, até QJ. Certo? É essa fórmula que está escrita aqui. Pi mais 1 é igual a π0 vezes isso que está aqui. Então, eu troquei o I mais 1 por J, esse aqui virou J menos 1 e esse aqui virou J. Tá bom? Então, essa fórmula vale para todo J igual a 1 até N. Né? Quando J é igual a 0, não faz muito sentido, mas você pode imaginar que isso aqui é 1 e tá bom. Tá? Mas esquece J variando de 1 até N, porque aqui o I era de 0 até N menos 1. Então, eu fiquei com uma única incógnita, que eu determino se eu quiser que a soma seja 1. Né? Então, como eu quero que 1 seja igual a isso, eu determino π0. 1 é igual a π0, que multiplica a soma disso aqui tudo, que era o que eu tinha antes, né? I vai variar de 0 até N menos 1, escrito assim, e eu tenho 1, o 1 vem do π0, né? Quando J é igual a 0, é π0. Então, eu determino quem é π0, é esse número que está aqui. Então, eu descobri quem é o πi. Πi era isso aqui, que eu tinha escrito aqui em cima, né? Só que agora o meu J é chamando de I, e aqui embaixo eu tenho 1 sobre π0. Tá? Então, é fácil de descobrir como é que é a distribuição estacionária, né? Porque você tem balanceamento detalhado. Então, depois você vai lá e vê que a gente viu o Ehrenfest no caso particular, então, obviamente, aqueles números que a gente obteve para o Ehrenfest podem ser pensados assim. Tá? Isso aqui permite uma classe muito grande, né? Porque você pode ser aqui quaisquer PIs e QI, tá bom? Então, eu obtive... a gente olhou duas coisas sobre balanceamento detalhado. Por que tem esse nome? Vimos um exemplo importante, que é o Ehrenfest, né? E o que não está nem um pouco, não está muito claro é o que tem a ver com essa questão de esse nome reversibilidade, né? Que eu comentei rapidamente, mas eu não expliquei o porquê de ser chamado reversibilidade. Falei em balanceamento detalhado, eu acho que isso fica claro o que significa, né? Porque cada terminho na soma está sendo compensado. Tá? E depois então, eu quero agora explicar o porquê da reversibilidade, o que significa reversibilidade mesmo, do ponto de vista, vamos dizer, probabilístico, né, ou estatístico, e olhar de novo esse exemplo. Tá? Então, eu acho que isso eu coloquei como sendo uma pagininha extra aqui, porque eu não sabia se eu ia ter tempo. Tá? Não sabia se eu ia ter tempo, então eu coloquei aqui. Então, o que a gente quer agora, a gente viu que esse balanceamento detalhado tem alguma vantagem prática para resolver, e o nome detalhado ficou, eu espero, tenha ficado mais ou menos claro da onde vem. Agora eu quero entender por que se chama reversível, né? Tá? Então, vamos lembrar a interpretação probabilística. Vamos lembrar vamos lembrar o que é a distribuição estacionária. Vamos supor que eu tenho uma cadeia, eu tenho a minha cadeia XN, ela tem uma matriz de transições P, o S nós estamos, por enquanto, assumindo finito, e eu vou supor que ela tem uma única distribuição estacionária, tá? Só para simplificar.
tá? Uma cadeia irredutível tem a única distribuição estacionária. Bom, o que a gente sabe é que se eu começar com, em algum momento, se x0 tiver distribuição π, então todo xn, para todo n, xn tem a mesma distribuição. Se eu, né, eu tenho aqui a minha cadeia, aqui está o tempo 0, aqui está o tempo n, né? Aqui eu tenho a minha cadeia fazendo qualquer coisa, né? Aqui continua fazendo qualquer coisa. Se eu olho as probabilidades, começando aqui com x0 está distribuído de acordo com π. Se eu olho a distribuição aqui, é a mesma que se eu começar aqui e olhar para frente também. É a mesma distribuição, porque daí é o nome de estacionário, né? P sobre π, isso aqui quer dizer que a distribuição inicial é π, de x0 igual a i0, x1 igual a i1, xk igual a ik, alguma coisa qualquer aqui, é isso que está aqui, por definição, tá? É a mesma que se eu, em vez de começar no tempo 0, estou no tempo n, né? Porque P de xn igual a 0 é π de 0 também, né? Porque ela é estacionária, tá? Então, significa, estacionária é isso, né? Que se você não muda ao longo do tempo. Você está olhando do tempo 0 até o tempo 50, em vez de olhar do tempo 0 até o tempo 50, você olha do 100 até o 150. A distribuição é a mesma. Se no tempo 0 você tinha distribuição π, que era estacionária, né? Então, isso é o que significa ser estacionário. Estacionário é isso, que é invariante no tempo. Se você translada tudo bonitinho, ao longo do tempo, a distribuição fica a mesma. As probabilidades ficam iguais. Tá bom? Agora a gente quer ver o que significa a reversibilidade. Então, vamos dizer que eu tenho a minha cadeia com a distribuição estacionária π. Estou assumindo que a minha π é uma distribuição estacionária e ela é positiva para todo i, né? Eu estou no caso irredutível. Então, eu digo o seguinte, vamos definir aqui, só por teimosia, se você quiser, essa nova matriz, que eu vou chamar de P-chapéu. P-chapéu de IJ é isso que está aqui, essa fórmula parece estranha. Π de J, P de JI, dividido por Π de I. Como Π de I é tudo positivo, faz sentido. Então, eu tenho uma matriz bem definida, eu verifico imediatamente que é uma matriz estocástica, né? Por quê? Porque π é estacionária. Quando eu vou somar em J aqui, eu vou somar em J aqui no numerador. Mas quando eu somo em J aqui no numerador, me dá π de I, porque π é estacionário. Então, como eu estou dividindo por π de I, vai dar 1. Então, P chapéu é uma matriz estocástica. A outra coisa que você verifica imediatamente é que π é estacionária para P chapéu. Porque, olha, se você colocar π de I aqui, multiplicar por π de I, o P chapéu, simplesmente vai embora esse cara que está aqui. Vai ficar πj vezes P de JI. Quando você somar em I, isso aqui vai embora, porque é estocástico. Então, vai dar 1, né? Isso aqui que eu estou falando. Π de I, P chapéu de I, J, é Π, J, P, J, I. Ops. Ai, meu Deus, eu esqueço que esse negócio está escrevendo. Ops. Tá? Meu Deus, está muito sensível. Super sensível, de longe ele está escrevendo. Tá bom, enfim. Deixa eu apagar de novo aqui.
Isso aqui assim está muito bagunçado, né? Deixa eu botar aqui. Agora, ver se eu consigo escrever isso aqui sem bagunçar muito. Igual. Eu não sei porquê. Parece que no slide ele fica mais sensível. Né? Fica isso que está aí. Então, quando eu vou somar em I, bom, aqui embaixo, somar em I, PJI, somando em I, vai dar 1, isso aqui vai virar PJ. Então, Pi estacionária para P chapéu. E a outra coisa que você verifica é, se você fizer PI, P chapéu e J, é PJ, PJI, por construção. Né? Então, isso aqui não é o balanceamento detalhado, porque aqui eu tenho P chapéu. Então, dizer que P chapéu é igual a P é o mesmo que dizer que ela é reversível. Certo? Dizer que ela é reversível é dizer que P chapéu é igual a P. Por essa observação aí. Agora, vamos olhar o que é P chapéu, então. Bom, P chapéu é a probabilidade de estar em J, né, e de fazer um pulo de J para I. Certo? Então, eu estou colocando o π aqui embaixo, porque quando eu coloco a distribuição inicial π, não importa quem seja o n. Né? Π de j é a mesma coisa que pp de xn igual a j, qualquer que seja o n. E isso que está aqui é a probabilidade de passar de j para i. Então, isso aqui é sempre assim. Não importa qual é a distribuição inicial, vai ser sempre o mesmo mecanismo. O que é importante é aqui. E aqui também. Pp de xn mais 1 igual a i. Porque qualquer que seja o n é sempre a mesma coisa. Aqui eu podia botar n mais 200, qualquer coisa. É sempre igual. Então, mas é igual a isso que está aqui. Agora, quando eu escrevo assim, agora esse aqui não, esse aqui é dado da matriz, né? E os outros eu podia botar qualquer coisa. Podia botar 20n, 50n, não ia alterar. Só que não me interessa. Interessa escrever assim para ver. Tá? Então, aqui eu tenho a probabilidade de um evento, e aqui eu tenho a probabilidade de B, evento A, e aqui eu tenho a probabilidade de B dado A. Então, isso que está aqui é a probabilidade da interseção. Isso aqui é a probabilidade, nessa medida P, de xn mais 1 igual a I, xn igual a J. E no denominador, xn mais 1 igual a I. Então, o que é isso? Isso é a probabilidade condicional desse dado esse aqui. Tá? É a probabilidade xn igual a j, dado que xn mais 1 igual a i. Mas não é qualquer probabilidade, é quando eu estou com distribuição de equilíbrio. Quando a minha distribuição é com aquele pizinho aqui embaixo. Então, o que é isso? É simplesmente a cadeia em equilíbrio, ou seja, com a distribuição estacionária, quando você roda o filme ao contrário. O tempo está andando na direção oposta à normal. Tá? Porque você está vendo no tempo n, dado que no tempo n mais 1 você tem i. Então, essa matriz P-chapéu, ela corresponde à cadeia xn com a medida π, de estacionária, né, como distribuição inicial, mas em que você reverte a direção do tempo. Né? O tempo está andando para trás, que seria muito bom, talvez, não sei. Né? Mas, enfim, aqui é a cadeia com a direção do tempo revertida. Então, fica natural você chamar de reversível quando P chapéu for igual a P, né? Porque P chapéu é a matriz de transição dessa cadeia. São duas cadeias, né, que têm a mesma distribuição estacionária π, né?
Uma vai numa direção, a outra vai noutra, no tempo. Mas é a mesma distribuição estacionária π. Se eu olho um tempo fixo, tem a mesma distribuição, π. Então, daí o nome, reversibilidade. Tá? E essa equação, P chapéu igual a P, a gente já viu, é a mesma coisa que o balanceamento detalhado, né? Porque quando você diz que isso é igual a P, você está dizendo exatamente que está aqui, né? Quando é igual a P, você está dizendo que vale o balanceamento detalhado, tá? Então, isso aí explica a razão de chamar reversível, tá bom? Agora, voltando àquilo que nós tínhamos falado, tá? Então, só para ligar aqui, a gente chama de fluxo, isso aqui é um nome, se você quiser, fluxo probabilístico de I para J, esse produto, P de I e P de J, né? Porque isso aqui é a distribuição de... basicamente, isso aí te dá a proporção de tempo em que você faz essa transição em equilíbrio, porque você tem que estar em I e passar de I para J. Então, P de I para estar em I e depois passar de I para J. PI vezes PJ. Né? Esse é o fluxo de I para J. Quando você diz que ela é estacionária, você diz que o fluxo de I para fora de I é igual a esse aqui, onde eu estou usando essa definição do fluxo de A para S menos A. Eu somo todos os I's em A e todos os J's em S menos A, né? É o fluxo, pego... Né, eu estou pegando aqui divido meu conjunto em dois pedaços, A aqui e S menos A aqui, e eu vejo daqui para lá e de lá para cá. Então, né, o fluxo de A para S menos A igual ao fluxo de de S menos A para A. Então, quando eu digo que π é estacionária, dizia isso, o fluxo de um I para o complementar era igual ao complementar para o I. A mesma conta, quando a gente fez essa conta hoje, a mesma conta vai dizer se você, em vez de passar só o termo, um terminho para o outro lado, você passar uma série de termos, você vai ver que é a mesma coisa. O fluxo de A para S menos A é igual ao fluxo de S menos A para A. Né? Você tinha soma em I, em S, soma em J, era igual. Né? Isso que está aqui. Você passando para o outro lado, você vê, isso aqui fica como exercício, por isso que eu não vou fazer. Né? Dizer que ela é estacionária pode ser visto assim: o fluxo de I para o complementar é igual ao fluxo do complementar para o I, onde definição é isso, você soma todos os caras que estão no A e os outros fora de A, depende de quem seja, né? Essa definição que está aqui. Fluxo de A para S menos A, eu vou somar todos os fluxos de I e J, I em A e J fora de A. Essa é a definição, onde isso aqui foi definido assim. Então, a distribuição estacionária é o mesmo, qualquer que seja o A que você pegue, dizer que o fluxo de A para fora de A é igual ao fluxo de fora de A para A. Certo? Isso é um exercício. Então, tendo em vista isso, a gente vê muito bem por que as cadeias de nascimento e morte, elas têm que ser reversíveis. Né? Por quê? Bom, deixa eu ir para cá. Para poder mudar para o branco aqui. Né? Porque na cadeia de nascimento e morte, vamos dizer que eu faço um desenho aqui. Ops, nem isso fiz errado. Oh, meu Deus. Bom, enfim, não importa o desenho, né? Deixa eu apagar aqui.
esse meu negócio está muito sensível hoje, não sei, sou eu que estou com... Acho que eu tenho alguma coisa com o meu mouse que não anda muito bem. Olha. Bom. Então, tá aqui o meu espaço de estados, onde eu tenho aqui esse monte de pontinhos, né? E eu posso passar de um estado para outro simplesmente só através dos vizinhos. Então, se você divide qualquer lugar que você divida e chama isso aqui de A, isso aqui de S menos A, o fluxo entre A e S menos A se dá única e exclusivamente entre esse cara e esse cara. Porque não tem outra forma de passar, né? Você só pode passar assim. Por esse motivo é que vai ser reversível, né? Porque para você ter o fluxo de A para fora de A, a mesma coisa que o de S de A para A, todo esse fluxo se passa entre I e mais 1. Isso significa que o fluxo de I para I mais 1 é igual ao de I mais 1 para I. Por esse motivo que a cadeia de nascimento e morte ela tem que ser reversível, né? Porque é exatamente esses processos com esse unidimensional com essa característica, certo? Quando a gente passa para uma situação mais geral, né, de dimensão maior, a coisa já fica bem mais complicada, né? Aqui tem essa realmente uma característica muito especial que torna os processos de nascimento e morte, nascimentos e mortes super simples, né? Então, eu acho que eu terminei mais ou menos o que eu queria contar, então eu vou interromper a gravação para a gente poder, para eu poder responder